Se este vídeo te ajudar a tomar uma decisão difícil com mais calma e mais coragem, já se inscreve e deixa um comentário com uma palavra só: limite. Eu leio porque às vezes a gente descobre onde está a nossa linha, quando escuta a linha do outro. Eu quero te levar para uma cena que parece simples, mas não sai da cabeça. É noite. A cidade já baixou o volume. Você está sozinho com uma planilha aberta. A luz fria da tela recortando seu rosto, como se fosse lua dentro de escritório. Você olha para o número do faturamento e sente um alívio quente no peito. Mas no mesmo segundo, vem uma sombra fina por trás desse alívio. Uma saudade estranha. Saudade de quando você tinha menos responsabilidade e mais clareza. Saudade de quando crescer parecia só uma palavra bonita, não um peso no estômago. Você pisca e acontece algo quase invisível, quase mágico. As células da planilha começam a sussurrar nomes. Não nomes de clientes, não nomes de fornecedores. Nomes humanos. A pessoa que confia em você e paga adiantado. A pessoa que trabalha com você e segura o rojão quando tudo dá errado. A pessoa que você ama e que vê você chegar em casa com o corpo, mas sem a presença. E aí vem a pergunta que não é filosófica, é física. Ela encosta na pele. Onde termina o lucro e começa a sua consciência? Porque a resposta rápida é tentadora. A resposta rápida geralmente diz: se é legal, está tudo bem. Só que a vida real não é feita de respostas rápidas. A vida real é feita de pequenas concessões, que no começo parecem inteligentes, mas depois viram hábito, e hábito vira identidade. Eu quero fazer com você uma investigação, como se a gente estivesse entrando num prédio antigo. A fachada é bonita, mas os degraus rangem. A pergunta é: qual é o rangido que você aprendeu a ignorar? Quando a pressão aperta, o cérebro faz uma coisa previsível. Ele tenta te proteger. Ele reduz o mundo. Ele pega a complexidade e transforma em túnel. Você começa a ver um objetivo só: pagar contas, bater meta, evitar demissão, manter a empresa viva. Isso não te torna mal. Isso te torna humano. Só que existe um custo biológico para viver em modo túnel. Quando o seu corpo interpreta instabilidade financeira como ameaça, ele libera mais cortisol, te deixa mais reativo, mais ansioso, menos paciente. Por isso, uma decisão difícil tomada com medo costuma ser uma decisão curta. Ela resolve o hoje, mas cobra juros do amanhã. E é aqui que o tema fica sério de verdade. Liderança não é só escolher o que dá resultado. Liderança é escolher qual versão de você vai existir depois do resultado. Muita gente te vende a ideia de que ética é um luxo. Só que ética, na prática, é um sistema de navegação. Ela impede que você se perca quando o mar fica escuro. A primeira voz que aparece nessa história é conhecida, direta, sedutora. O dever do negócio é aumentar o lucro, dentro das regras do jogo. Essa é a essência do argumento popularizado por Milton Friedman, que defende a prioridade do lucro para os acionistas, desde que a empresa respeite as regras e atue sem engano ou fraude. E eu entendo por que essa voz convence. Porque ela dá chão. Ela dá uma regra simples num mundo caótico. Só que regra simples demais vira anestesia. Então aparece a segunda voz, que não grita, mas amplia o espaço da sala. A lógica dos stakeholders diz que a empresa não afeta só quem investiu nela. Ela afeta todos que conseguem influenciar os objetivos da empresa ou são influenciados por ela. E quando você aceita isso, a pergunta muda. Não é mais quanto eu ganhei. É quem eu me tornei ganhando desse jeito. Agora vem o detalhe mais perigoso e mais comum. O momento em que ninguém decide ser antiético. Ninguém acorda e fala: hoje eu vou trair meus valores. O que acontece é mais silencioso. Existe um fenômeno chamado ethical fading, quando o aspecto moral de uma decisão vai desaparecendo do foco, como se a neblina cobrisse a parte ética e sobrasse só a parte técnica, financeira, urgente. É como se o seu cérebro, sob estresse,
recortasse a realidade para economizar energia. E sem perceber, você perde o que era mais importante enxergar. Você já viveu isso. Você chama de ajuste, você chama de otimização, você chama de jeitinho do mercado. Só que por dentro, você sabe, não é só linguagem, é distância. Você está ficando distante de si mesmo. E aqui entra a parte que quase ninguém fala. Ganhar dinheiro não é o problema. O problema é quando o dinheiro vira desculpa para você abrir mão da sua liberdade de escolha. Porque liberdade de escolha é a verdadeira riqueza. É quando você pode dizer não sem entrar em pânico. É quando você pode perder um contato sem perder a alma. É quando você consegue deixar o dinheiro para trás por um instante e mesmo assim continuar de pé. Deixa eu te dar 3 testes simples que eu uso como se fossem lanternas nesse prédio antigo. Primeiro teste, o teste da luz. Se eu tivesse que explicar essa decisão para uma criança inteligente, eu conseguiria? Sem termos bonitos, sem esconder a parte feia, sem chamar prejuízo humano de custo operacional? Se você percebe que está trocando palavras para não sentir, então você já tem um sinal. Porque quando a ética some, ela some primeiro da linguagem. Segundo teste, o teste do corpo. Quando você pensa nessa decisão, onde ela mora em você? No peito apertado? Na mandíbula travada? No sono que não vem? O corpo é uma espécie de conselho silencioso. Ele percebe incoerência antes da mente admitir. E isso tem uma explicação psicobiológica simples. Coerência reduz carga. Quando você alinha ação e valor, o cérebro gasta menos energia com conflito interno. Quando você mente para os outros, cansa. Mas quando você mente para si mesmo, cansa dobrado. A amígdala fica mais alerta, o sistema de ameaça fica ligado, e a parte mais racional do cérebro perde espaço. Por isso, lucro com culpa parece lucro, mas custa a presença. Terceiro teste, o teste do amanhã. Se eu repetir essa decisão muitas vezes, eu vou virar que tipo de líder? Porque uma vez pode ser exceção, mas repetição vira cultura. Agora, talvez você esteja pensando, tá, mas eu tenho folha de pagamento, eu tenho gente dependendo de mim. Sim, e isso te honra. Só que repara como a frase já tem uma armadilha. Quando você diz, eu tenho gente dependendo de mim, você também está dizendo, eu posso fazer qualquer coisa por eles. E é aí que a linha fica mais fina. Porque responsabilidade vira justificativa e justificativa vira permissão. O líder ético não é aquele que nunca erra. É aquele que constrói um espaço interno onde a urgência não sequestra a consciência. E esse espaço não nasce do nada. Ele nasce de uma estratégia de segurança. Segurança financeira, por exemplo, não é só planilha. Segurança financeira é um regulador emocional. Quando você tem reserva, quando você tem previsibilidade, quando você tem margem, o seu corpo entende. Não é uma ameaça imediata. O cortisol baixa, a impulsividade baixa, a capacidade de pensar em longo prazo sobe. E aí você consegue escolher melhor. Percebe a inversão? Você não constrói ética para ganhar dinheiro. Você constrói estrutura para não precisar vender a sua ética quando o dinheiro aperta. Agora volta comigo para a planilha sussurrando nomes. Eu quero que você escute um nome específico, o seu. Porque o preço mais caro de uma decisão não é o processo, nem o risco jurídico, nem o cancelamento. O preço mais caro é quando você não se reconhece mais. E aqui entra a saudade de um jeito mais profundo. Saudade não é só falta do passado. Saudade é memória do que você prometeu ser. Então eu te proponho um pacto simples, de amigo para amigo, de especialista para pessoa. Da próxima vez que você estiver diante de uma decisão legal, mas desconfortável, não pergunte primeiro quanto isso rende. Pergunte quanto isso me custa por dentro. Porque o seu cérebro é ótimo em calcular lucro, mas a sua vida é feita de coisas que não cabem numa célula. E se você quer um norte curto, quase uma oração laica, guarda esta frase. Eu não quero só dinheiro. Eu quero liberdade de escolha. Liberdade para dizer sim sem me vender.
Liberdade para dizer não sem desmoronar. Liberdade para crescer sem desaparecer. E agora eu fecho com uma imagem. Imagina que a sua empresa é um barco atravessando a Baía de Guanabara ao amanhecer. O motor é o lucro. Sem motor, você não sai do lugar. Só que o leme é a ética. Sem leme, você até anda, mas não sabe onde vai bater. Você pode até chegar mais rápido, mas chegar rápido em qualquer lugar não é vitória. Vitória é chegar inteiro. Escreve nos comentários. Qual é a frase que você usa para se convencer quando sabe que passou um pouco do limite? Só escreve a frase, sem se explicar. Às vezes, ver a frase no papel é o primeiro passo para voltar para casa por dentro. E se você ficou até aqui, fica comigo no próximo vídeo. Porque tem um jeito de construir lucro com alma. E isso não é moralismo.